Apesar do negacionismo de uma parcela da população, há muito tempo especialistas do mundo todo vêm alertando para a intensificação do efeito estufa causada pela emissão de gases poluentes na atmosfera. Vale lembrar que o efeito estufa é um fenômeno natural, que consiste no processo físico que faz com que parte da energia solar que chega ao planeta seja refletida de volta ao espaço, enquanto outra parte é absorvida pelos oceanos e pela superfície da Terra. Com a intensificação do efeito estufa, temos o aquecimento global e um cenário de mudanças climáticas cada vez mais intensas. As atividades humanas exercem atualmente uma interferência significativa sobre os sistemas terrestres em escala global, provocando, então, as mudanças climáticas e os desastres, além da perda dos recursos naturais e dos serviços ambientais. A tal ponto que nós, como pesquisadores e como geólogo, identificamos uma nova era geológica, que nós chamamos a era antropocênica, isto é, a era em que o homem está sendo o maior agente de transformação do clima terrestre. Em ciência, a gente sempre trabalha com probabilidades, com evidências, né? E as evidências são de que, sim, existem mudanças climáticas. Isso, assim, não tem muito questionamento, porque a gente sabe que tem mudanças em diferentes escalas de tempo, desde as mudanças das estações do ano, mudanças diárias e mudanças em ciclos maiores, né? Por exemplo, nas mudanças das eras glaciais. O planeta resfria e aquece, né? Tem ciclos recorrentes, isso está muito bem documentado, e não é essa, assim, digamos, a base do questionamento das mudanças climáticas, né? Elas ocorrem. O questionamento que alguns, digamos, negacionistas climáticos usam é que não é o ser humano a causa das mudanças, elas são normais, são naturais, mas o que, assim, os dados científicos trazem, indicam, né, que as mudanças das últimas décadas de temperatura têm um forte componente antrópico, um forte componente humano, e não se enquadra, né, no que seria esperado, digamos, com os registros de mudanças climáticas do passado, né, e associando isso ao aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera. As imagens que nós temos registrado, né, dos desastres, desde furacões, ciclones extratropicais, já tivemos 2 nos últimos anos aqui no sul do Brasil, né, tempestades, escorregamentos, ressacas, inclusive invernos rigorosos, porém mais curtos. Vimos agora, recentemente, uma das maiores estiagens dos últimos 70 anos, né, onde o rio Itajaí não passava de um filete de água correndo entre as pedras. Mas isso não acontecia só aqui. No mundo inteiro, na Austrália, incêndios, na Califórnia, incêndios, enfim, mega incêndios no mundo e no Brasil em função dessas grandes estiagens. Essas mudanças climáticas podem ter resultados desastrosos tanto para o ser humano como para a fauna e a flora. Estiagens prolongadas, elevação do nível do mar, escassez de alimentos, crises hídricas e energéticas e perda de biodiversidade são apenas algumas dessas consequências. 1/6 da população vive em áreas com menos de 1 metro acima da cota atual dos oceanos. E até o final deste século, teremos 100 milhões de refugiados ambientais. Segundo a ONU e o Banco Mundial, 1,5 bilhão de pessoas poderão ficar expostas a desastres naturais até o ano de 2050. Eu estou falando daqui 30 anos apenas. Pelos cálculos da ONU, a gente vai ter deslocamentos de populações muito grandes, né? Então, assim, porque começa a inundar algumas áreas, outras áreas começam a ficar inabitáveis, então a gente vai ter cada vez mais refugiados climáticos, né? Que é o nome, se não me engano, adequado para esses. Então, isso pode parecer uma utopia, mas vamos supor que o mar suba alguns centímetros, né? A nossa região litorânea, ela vai ser impactada, né? Esse degelo libera iceberg que vão para os oceanos e acabam derretendo, feito um sorvete em pleno verão. Isso eleva o nível do mar, o nível atual do mar. E mais do que isso,
O efeito estufa aquece também a água do mar, que também provoca uma dilatação cúbica da água do mar, isto é, aumenta o volume. Então, é a segunda razão pela qual a água não cabe mais dentro da caixa oceânica e transgride sobre as áreas continentais. Além disso, a produção de alimento, né? Porque a gente vai ter que desmatar em outras áreas, porque muitas áreas vão ficar inabitáveis, né? Ou improdutivas, né? E assim a gente vai acabar perdendo, desmatou no passado para produzir e vai ter que procurar uma outra área para produção. Então, assim, imagina uma estação seca muito prolongada. Se não tiver forma de irrigação, a gente perde safras, né? As mudanças climáticas podem ser provocadas por 2 fatores: alterações naturais ou por alterações não naturais, ou seja, através de um processo provocado pelo ser humano. No primeiro caso, das alterações naturais, temos eventos como mudanças na atividade solar, nos parâmetros planetários e na composição da atmosfera, sendo exemplos deste último item o vulcanismo, mudanças na superfície dos oceanos e de campos magnéticos. As alterações que não são naturais envolvem a emissão de gases do efeito estufa pelo homem. Nesses últimos 4,7 bilhões de anos que existem, apenas agora, uma única espécie está provocando as mudanças climáticas. O homem, o Homo sapiens sapiens, pelas emissões do gás metano, CO2 e óxido nitroso. Pela primeira vez na história da Terra, uma única espécie está provocando mudanças climáticas. E elas sempre foram geradoras de riscos globais. Olha, nos últimos 2 milhões de anos, tivemos 16 intercalações de eras glaciares, que duram em média 100 mil anos, com interglaciares, que nós chamamos de efeito estufa, que dura em média 10 mil anos. Nós estamos vivendo nos últimos 10 mil anos uma interglacial, ou efeito estufa. Essa última era interglacial começou 10 mil anos até o presente. E já devíamos estar entrando numa era glacial, mais frio. Mas só não estamos entrando graças aos gases de efeito estufa que a espécie humana está emitindo. Efetivamente, as mudanças climáticas vieram para ficar. E hoje, mesmo as pessoas mais céticas já estão admitindo que é um processo irreversível. O clima, os vendavais, os ciclones extratropicais, enfim, as estiagens e chuvas torrenciais evidenciam, não só aqui, como no mundo todo, que as mudanças climáticas vieram definitivamente para ficar. E o que nós temos que fazer é nos preparar para esses novos tempos. Nesta reportagem, você ficou sabendo um pouco mais sobre as mudanças climáticas e as suas causas. Mas como esse assunto é extenso e relevante, teremos mais uma reportagem sobre este tema. Confira no próximo episódio quais as consequências das mudanças climáticas para a nossa biodiversidade.